Olá, pessoal, de reflexão sobre o homem, reflexões sobre o homem da filosofia. Tudo bem? Aqui estou eu, professor Carlos Euclides. Então, ontem eu produzi alguns materiais para a turma de estética e história da arte. Notei também, por a pergunta de um de vocês, que há alguns fazendo essas duas unidades. Seria interessante que algumas pessoas me dissessem se estão fazendo a outra, né? Porque algumas coisas que eu falei lá são interessantes aqui, na medida em que lá também pediu uma atividade que tem algo próximo, não é a mesma coisa, não é o mesmo recorte, mas é próximo do que eu pedi aqui para a D1. Aqui a gente está querendo explorar, né, a arte em relação a concepções antropológicas, como a arte carrega concepções antropológicas. Lá na outra, a ideia é trabalhar a relação entre o belo e a arte. Evidentemente, ambas têm aí um tipo de conhecimento específico, que é a arte como um pano de fundo, um elemento aglutinador para a construção da argumentação e da reflexão, né? A arte, por sua vez, traz uma noção de belo e traz também uma noção de ser humano, uma noção antropológica. E dessa medida lá fiz algumas reflexões, lembrei alguns vídeos que eu tinha assistido e são interessantes, e aqui eu queria tratar um pouco mais dessa possibilidade, né? Dando aqui para vocês alguns elementos, algumas pistas, né? Nós fizemos na webconferência um pequeno exercício de olhar duas composições musicais com o mesmo tema, o Kyrie, o Senhor, em épocas diferentes, e como isso revelaria um espírito de uma época, e em que medida esse espírito de uma época, e esse ponto eu até passei assim, né, fiz en passant, mas para deixar elementos para vocês preencherem, não vou fazer o trabalho para vocês, eu estou dando algumas pistas, né, algumas possibilidades. Então, e como esse espírito de época carrega, evidentemente, uma visão de mundo, uma visão de homem, né? Do que seja o homem dentro daquele mundo. Mesmo que seja, novamente, pensando uma noção ou uma visão idealizada de homem. Ok? Bom, vamos pensar alguns exemplos. Eu gostaria, no campo da arte, a arte de característica mais naturalista, né, carrega uma concepção de homem, a relação do homem com a natureza. Por exemplo, a nossa literatura tem aqui o Cortiço do Aloysio de Azevedo, né? O Aloysio de Azevedo tem uma forte influência de uma concepção naturalista de ciência. Então, qual é a carga dos personagens, né? A divisão social é tratada como algo natural, comparado com um formigueiro, o cortiço e tal. Tem o dono do cortiço, que vive num outro lugar, é o português. Tem duas figuras de português, o português que se mistura com as pessoas do cortiço e o português que cada vez mais se afasta, né? Isso cria, inclusive, leva, inclusive, para aquela discussão sobre a questão da miscigenação, o embranquecimento dos povos dos trópicos, né? Das Américas da América, principalmente a Latina, conquistada, porque visualiza o europeu como
um dominante, o mais preparado, tem aí uma carga também de adaptação à antropologia, de uma perspectiva que veio da biologia, o darwinismo. Então, vocês percebam como o autor faz a construção dos personagens, porque algumas figuras lá no Cortiço, os trabalhadores, têm aquela vida, ou são indolentes, né? Essa ideia meio equivocada que se propagou durante um tempo no Brasil, no século passado, principalmente até meados do século passado, ou um pouquinho mais, que ainda perdura no imaginário de certas pessoas hoje, né? Que é aquela ideia de que o fato de viver numa região tropical, subtropical, o calor, isso faz com que as pessoas sejam indolentes, né? Não é propriamente uma vagabundagem por vontade, né? É algo natural, né? Já que o calor excessivo provoca cansaço e tal, então a tendência é a pessoa querer ficar quieta, né? não trabalhar muito e tal, o que na realidade é um grande equívoco, né? Eu que vivi no Rio de Janeiro durante um bom tempo, a gente estudava em salas com muito calor, e naquela época pouco se falava de ventilador e tal, quando muito abria-se a janela, né? Mas não era por isso que a gente deixava de ir à escola e tal. E a parte do ensino médio, estudei à noite, muitos meus colegas trabalhavam, saíam de casa 4 horas da manhã para ir chegar no trabalho do outro lado da ponte, levavam 2, 3 horas em transportes, né, para chegar ao trabalho, e depois de uma jornada de trabalho árdua, ainda ia para a escola, saíam de lá às 11 horas. Tinha um colega que às vezes até pedia para a gente pegar um palitinho e espetá-lo quando ele estivesse dormindo, porque ele estava muito cansado, né? Então, notem que às vezes os fatos não condizem muito bem com certas narrativas, né, sobre isso. Mas a gente sabe que essas narrativas também têm um aparato político e ideológico que quer manter um certo extrato, né, estratificação e o status quo. Então, aí a gente teria um exemplo, né? A gente tem vários autores desse período, né? Da literatura, do cinema e mesmo da pintura, que tem esse caráter. O romantismo, né? Por exemplo, o romantismo alemão, se lê Novalis, vai ler os poemas e os textos de Novalis a uma referência significativa às imagens da natureza, né? Então, aquilo que é prenunciado, o Rousseau, por exemplo, é considerado um prenunciador do romantismo, embora não seja ele um romântico, né? Mas por que ele é um prenunciador do romantismo? Exatamente porque ele tem essa ideia, né, do estado de natureza, a vivência com o mundo natural, com o ambiente natural, a interiorização. Quer dizer, quando você pega o livro dele, o Emílio, que trabalha a questão da educação, ele retira esse personagem, né, fictício que ele constrói, o Emílio, como personagem que ele vai acompanhar, vai mostrar como é o processo de educação dele. Ele retira essa criança de uma criança órfã, né, ou retira da mãe, do pai, leva para o interior, e aí vai ser criado
no interior, onde há um contato maior com a natureza. Ele vai aprender a partir dessas relações com a natureza. E é isso que para o Rousseau é mais importante, né? Para que o ser humano retome a sua liberdade e descubra a relação com o mundo a partir desta relação com a natureza. Não importa ele educar para a cidadania. Ele até diz que, de alguma forma, evidentemente, esse sujeito pode voltar para a sociedade, né, e estará mais preparado para o relacionamento com as pessoas, porque não estará viciado, né, não será um tirano, entre outros aspectos. Eu também gostaria de mostrar, né, falar de arte e tal. Eu estou numa fase que eu estou, né, deixei propositalmente, estou numa fase que eu estou pintando, quando eu tenho tempo, mais paisagens. Poderiam dizer que eu até estou voltando a uma fase naturalista. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui, a partir dessa ideia, o quadro não está propriamente pronto, né? Mas notem uma coisa, né? E uma questão interessante para a gente pensar. Né? Eu vou deixar aqui assim. Não sei se está bom, não fica bem na posição. Deixa eu pegar algum livro para dar uma posição melhor para segurar. Ok? Para ficar mais na frente, a gente vê melhor. Vamos ver se assim fica melhor. Não, né? Vai ficar meio torto. Então, assim, né? Então, o que vocês veem aqui? Né? O ator falando sobre a sua obra. Né? Evidentemente, vocês têm uma impressão de paisagem. Né? Mas note, essa impressão de paisagem, no fundo, é uma espécie de ilusão. Claro que eu pretendo, né? Não está acabado, uma paisagem, mas ele já tem uma impressão. Mas o que eu tenho aqui é um conjunto de gestualidades com o pincel. Então, o que eu tenho aqui são gestos e sobreposições de tinta. Basicamente, é isso que é uma pintura. Veja, são pinceladas que tendem a maioria nessa direção, no caso de baixo, você vê a marca do pincel claramente. Aqui é uma camada sobreposta de várias tonalidades de verde, que ainda precisa de outras, né? Mas, diferente dessas que é uma gestualidade assim, aqui você tem quase uma espécie de pontilismo com o pincel. Esse pontilismo vai aumentar aqui, porque as tonalidades vão aumentar. O céu, ele também tem uma pincelada nesse sentido, mas eles têm algumas ondulações que vão dar uma certa sensação de inuviado. Então, o que você tem é uma ilusão de uma paisagem. A arte te cria uma suposta realidade. Aí a discussão se, no caso aqui, eu não tive uma preocupação naturalista no sentido de olhar uma paisagem e reproduzir uma paisagem. Não, aqui é uma construção mental, né, idealizada de uma paisagem que não tem nem um objetivo de um certo movimento artístico
de base naturalista, que dizia que vai melhorar a natureza, não é meu objetivo, né? Aqui eu tenho também como objetivo pessoal, né, explorar as técnicas, desenvolver melhor uma certa gestualidade. Tá? Note, isso é muito característico na arte moderna, como o impressionismo, expressionismo, tal, né? Que trabalha a cor, ou a expressão, ou a gestualidade, ou o traço. Né? E voltando, né, essas expressões podem carregar uma certa, um certo estado de espírito, uma certa concepção de mundo. Tá? Então, vocês podem, no processo aí de pegar uma obra, vocês podem, se conhecem um pouco as técnicas do autor e tal, também pode relacionar, né, em que sentido a técnica utilizada carrega também uma concepção antropológica. Se você pega, por exemplo, um artista tipo o Leonardo, como eu já comentei, o Leonardo da Vinci, você vai ter que ter uma técnica apurada da questão da perspectiva científica, né? Um uso muito aguçado de técnicas de base cientificista, que também mostra um homem, digamos assim, mais global, né? Lembra de uma carta que ele oferece os serviços, ele diz que é engenheiro militar, pode construir canhões, pode construir fortificações, etc. Isso certamente é o argumento mais interessante para conseguir o best-sellers daquele momento. E ele termina a carta que, para o nosso ponto de vista contemporâneo sobre a figura, do embeçamento que a gente tem da figura, ele diz, entre outras coisas, eu também sei pintar. Né? Eu também pinto. Então, essa formação completa de homem que vai várias pontas é um ideal da época, né? Um ideal antropológico da época, que percorre também uma noção humanística que se está reconstruindo naquele período, né? Então, são homens educados em vários aspectos, né? Desde artes militares, como esgrima e tal, até poesia, inclusive para a sua inserção no ambiente político. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso bate-papo do dia. Agradeço aí se vocês deixarem alguns comentários na postagem. Isso possibilita que a gente vá fazendo algum diálogo a partir daquilo que eu vou postando. Eu quero ir aproveitando essa semana, agora já vai começar a acumular atividades. Eu tenho 5 turmas de teoria do conhecimento, elas foram modificadas agora, e a gente tem que acompanhar mais com o vídeo as avaliações da teoria do conhecimento. Agora foram automatizadas, né, que é uma institucional, mas mesmo automatizadas, o resultado da primeira D, que agora são 4 automatizadas, vieram com uma série de problemas, e isso implica que eu tenho que produzir, né? Embora eu não tenha mais que corrigir as ADs, mas ao visualizar os equívocos de resposta, eu tenho que dar um retorno, então eu tenho que produzir uma quantidade maior de material para botar no mural, ou produzir mais webconferências para tentar diminuir
ou apontar quais foram os principais equívocos para que as pessoas não os cometam na avaliação presencial. Então, isso começa a dar um pouco mais de... exigir um pouco mais de tempo, né? E aí logo também vão aparecer, quando começarem as avaliações de vocês, aí eu vou ficar sem muito tempo de fazer, ruminar mais coisas e fazer vídeos desse tipo. Então é bom que a gente aproveite aí principalmente essas 2 primeiras semanas, né, para fazer as nossas trocas. Ok, gente? Até mais!